Então, eu quero conversar com você sobre esse tema, a graça barata. Sabia que tem muitos crentes que acham que porque não estão debaixo da lei e sim da graça, podem pecar à vontade? Porque afinal de contas nós somos salvos pela graça. E não entendem que, na verdade, nós não estamos debaixo da maldição da lei. É o que nós iremos refletir aqui. Porque Jesus se fez maldição por nós. Aquele que for levantado no madeiro, maldito será. E Jesus se fez maldição por mim e por você, que fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus. Olha o que diz aqui a Bíblia em Romanos capítulo 6. Aqui no versículo 14 e 15 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum, de modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então é preciso entendermos aqui sobre qual lei Paulo está tratando em Gálatas ou Romanos, onde diz que as obras da lei não salvam, não justificam-nos. É interessante que Deus mandou Moisés, inspirou Moisés para escrever os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. E dentro do Pentateuco, nós vimos que Deus chamou para si um povo como etnia, como nação, que era o povo eleito dele, nação santa, sacerdócio real, raça eleita, como povo, etnia. E Deus então, da sua maneira sábia de se revelar progressivamente, se você for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vimos a presença de Cristo. E nós vimos então a presença de Cristo desde Gênesis até Apocalipse como o Cordeiro vencedor, onde este Deus soberano, sábio, ele se revelou no Cronos, no tempo, aqui no espaço, na história, de uma maneira progressiva. E ele utilizou dos meios da perspectiva humana aqui, limitada, para usar os seus profetas, os seus servos, como Moisés, para ir aos poucos direcionando a sua igreja, o carral no passado, o seu povo, até que atingisse a plenitude dos tempos, onde o cordeiro que foi tipificado lá no templo, no tabernáculo, quando Deus pede a Abraão para sacrificar Isaque, ali Deus já monta um quadro para falar do cordeiro que um dia viria e veio. Quando nós vimos a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde a gente estuda é o próprio Evangelho, o Senhor já havia dito que da mulher nasceria aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente e derrotar e colocar o Satanás, o príncipe das trevas deste mundo, no lugar que ele deveria estar e já foi colocado. Então preste atenção, quando Deus inspira então Moisés para escrever o Pentateuco, nós vimos lá as 3 leis. A lei cerimonial, que era aquelas leis dos sacrifícios, aquelas leis onde existia lá todo um ritual, um cerimonial, como que o sumo sacerdote, os levitas deveriam cumprir aqueles ritos de abluções, de batismos, de purificação, onde existia lá a determinação dada por Deus, a lua nova, a lua cheia, aquelas práticas de um ritual de cerimonial colocada por Deus, e tudo aquilo
como diz a palavra do Senhor, apóstolo Paulo, foi sombra das coisas que haveriam de vir. Então você vai ver lá os sacrifícios, você vai ver lá quando Moisés escreve sobre aqueles rituais, onde a mulher precisava, ao gerar um menino, ficar purificando alguns dias. Quando ganhava a menina, era quase o dobro, o triplo de dias determinados, era 7, parece que era 14 ou 21, a mulher precisava de se purificar. Tudo aquilo tinha um fundo, na perspectiva também sociológica, como tinha também o aspecto espiritual, psicológico, onde Deus estava se revelando ao povo, dentro daquela cultura, até que um dia, quando viesse o cordeiro, aquilo caísse, aquilo, na verdade, não precisava mais de existir. E foi o que aconteceu. Cristo cumpriu todas as exigências, inclusive Jesus foi circuncidado, Jesus foi apresentado lá no templo, Jesus como judeu, como filho de judeus, debaixo daquela religião judaica, do judaísmo, ele cumpriu tudo. Mas existia também a lei civil, como que o povo de Deus, como etnia, como nação, deveria comportar. Lá tinha as regras, os preceitos, era 613 preceitos lá, 603 ao todo, do passado lá no Pentateuco. E ali tinha como que o povo deveria, o exército deveria tratar o outro exército quando vencia, como deveria tratar a viúva, o estrangeiro. Tinha lá então, na lei civil, as condutas, como que as pessoas deveriam conviver umas com as outras, se você invadisse o terreno do outro, se você roubasse algo. Então tinha lá toda a estrutura que Deus queria que o seu povo vivesse ordeiro. Mas agora, quando nós vamos para os 10 mandamentos, quando Deus fala lá, não terás outros deuses perante mim, eu sou o único Deus, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ali, a lei moral. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus colocou no homem, comunicou ao homem alguns atributos inerentes a ele. Deus fez o ser humano com capacidade de sonhar, com o senso estético, o senso religioso, o senso moral, com capacidade de fazer escolhas, tomar decisão. Então já está impresso no homem, no ser humano. Pode ser o pior pagão que seja, pode ser a pessoa mais... o pior pessoa, como estuprador, como a pessoa má que exista, mas lá está nele adereços, pedaços da imagem de Deus, como diz Lutero. Não foi o ser humano com o pecado totalmente desfigurado, deformado. Está entendendo o que eu estou falando? Então, quando Moisés escreve os 10 mandamentos, não existiria a graça se não fosse a lei. Porque a lei, quando Deus deu a lei para Moisés, lá no Monte Sinai, Deus estava revelando ali para o seu povo o seu caráter, de um Deus santo, de um Deus perfeito, imutável, de um Deus único, de um Deus justo, de um Deus perfeito, eu repito. E quando nós olhamos para os mandamentos, e esse foi o propósito de Deus, dar os mandamentos para mostrar ao seu povo qual era o Deus que estava chamando ele, que diferenciava dos outros. Um Deus dono de tudo e perfeito e santo. E aí, quando a lei foi dada, e quando os judeus, aquele povo no passado, olhava para a lei, ali estava mostrando o caráter de quem era Deus. Mas também a lei mostra a miserabilidade minha e sua, que somos pecadores, extraviados. É o que Romanos capítulo 3, versículo 13 em diante diz: não há quem busque o bem, quem faça o bem. Não há justo nem sequer um, porque todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus. É o que aconteceu com Adão no Éden, quando pecou, o casal pecou. Houve então uma quebra.
Por isso que precisamos de entender sobre lei e graça, para que entendamos que nós não podemos transformar a graça a liberdade em libertinagem, a graça em desgraça. Não podemos baratear a graça e entender que porque fomos salvos pela graça e estamos debaixo da graça, não devemos observar a lei. Nós fomos libertos, gente, presta atenção, da maldição da lei, aquele jugo. Por isso que Deus precisava de alguém, homem, ser humano de carne e osso, vísceras, sangue, para morrer, justo, para poder justificar o homem. Porque os 10 mandamentos, a lei, nunca justificou o homem. O homem, no passado, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Raabe, todos eles foram justificados pela fé. Pela fé, nenhum Deus justo. Por isso que a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e ele foi justificado, foi imputado à justiça. Mas Deus não tinha alguém na terra, não tinha ninguém na terra que poderia ser justo para pagar pelos pecados do homem. E no passado a lei era apenas o aio. Aio é difícil de entender isso hoje, porque a ideia de aio na época era como se fosse aquele professor, aquele pedagogo que vai orientando, ensinando aquela criança. O aio representa, na verdade, é Deus mostrando, é Deus se revelando para o homem, para mostrar a miserabilidade do homem e a santidade dele. A lei teve como propósito advertir e mostrar quem é o homem, pecador miserável. É aquilo que Jeremias capítulo 17 diz, que o coração meu e seu é enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Tá ligado aí? Então é isso. Então ninguém no passado foi salvo por lei. Essa ideia, antigamente o homem era salvo por lei. Ninguém nunca foi salvo pela lei. Foram salvos pela graça. Tem gente pensando que a graça só está com a vinda de Cristo. Jesus veio e veio a graça. A nova aliança da graça. Meu Deus, a graça sempre existiu. Eu repito, aqueles patriarcas que obedeceram, que creram que um dia viria o Salvador, eles tinham fé, e porque eles apontavam pela fé que um dia viria o Cordeiro, pela fé, eles eram alcançados pela graça de um Cristo que sempre existiu, de um Deus que se revelou no Velho Testamento de várias maneiras, de várias formas, para mostrar o seu caráter, a sua santidade, a sua justiça. Aí veio Jesus, e Deus mandou o seu filho Jesus, e não tinha como nascer de um relacionamento íntimo de um homem com mulher, de José com Maria. Aí ele nasceu, Jesus. Deus se encarnou, se fez carne, nascido da Virgem Maria, concebido ele foi pelo poder do Espírito Santo. Jesus, ele se fez pecado por nós, ele não foi pecador. Esse dia eu vi uma mulher pregando na internet aí, que Jesus foi pecador por nós, ele se fez pecado por nós. Ele carregou sobre si a maldição que estava sobre nós e sobre todos, porque aqueles sacrifícios que existiam, onde o judeu trazia um cordeiro e ali o sacerdote sacrificava e derramava o sangue, todo ano ele tinha que fazer aquelas confissões. Tudo aquilo apontava para um dia que o Filho de Deus iria sobre um altar e derramava o sangue no propiciatório eterno, uma vez só. O sumo sacerdote Cristo, o Cordeiro Imaculado, foi oferecido. Dá para você entender isso? Então,
aprenda até aqui que a lei não salvava ninguém. Ela apenas apontava para mostrar naquela época o povo de Deus e também nos mostrar hoje quem somos e mostrar a santidade de Deus. Então não havia salvação. Todos eram, pela lei, todos eram salvos pela graça, justificados por Deus, porque eles tinham fé que Deus um dia mandaria o Cordeiro, o Salvador, e ele veio. Jesus, ele que nos justificou. Interessante que nós agora temos outro status. O nosso status agora é de justos, justificados mediante a fé em Cristo. Somos salvos pela graça. Jesus, com a sua graça, nos salvou quando? Quando nós cremos nele, que morreu, ressuscitou, está vivo. Está entendendo? Então veja que agora vamos entender isso aqui. Nós não estamos debaixo de qual lei? Da lei cerimonial, da maldição da lei. Ninguém conseguia cumprir. E é o que Paulo fala, porque se você quebrar um mandamento, você quebrou todos. E aí nós temos que nos curvar e dizer: Deus, eu não consigo, o que eu vou fazer? Ele já fez por nós. E agora eu vou explicar para vocês. Conquanto nós somos salvos pela graça, povo de Deus, nós agora iremos ficar no pecado. Nós então iremos desprezar a lei. Só o sábado, que na minha compreensão, o sábado revelava o Cristo que nos daria o descanso eterno. A Igreja Presbiteriana do Brasil e outras mais guardam o domingo como o primeiro dia da semana, que também isso aí é uma questão que tem que ter discussão cultural, porque não vamos para a teologia. A única realidade da teologia é que Jesus é nosso descanso eterno. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que todo dia é dia santo. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas Deus naquela época teve de criar o sábado para poder fazer aquele povo compreender e injetar na mente dele, para aprontar um dia para o Cristo, o descanso eterno. Quando ele viesse, ele veio, nós entendamos que o culto a Deus agora é 24 horas, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Jesus cumpriu os 10 mandamentos, quebrou o dia de sábado lá, um dia que os judeus lá ficaram acusando ele, sem entender, porque sempre foi assim. Se você não entender o espírito do que estava mostrando aquilo que Deus revelou, você vai ser um legalista. O que é um legalista? É aquela pessoa que se apega à doutrina, se apega à sua religião, aos mandamentinhos ali, até da denominação, e você acaba apontando o dedo para o outro e não vivendo a vida como filho de Deus. É aquele homem que zela pela igreja porque precisa ter doutrina. É aquele homem que zela porque você tem de cumprir aquele mandamento, mas você bate na esposa, ele bate na esposa, bate nos filhos, é arrogante, é estúpido, é o legalista, é o fariseu hipócrita que mandou crucificar, apedrejar aquela mulher, mas eles não viam a vida deles na interioridade. Entendeu aí? Então, por que as pessoas estão barateando a graça? Ah, eu sou salvo mesmo, então eu vou ver o pecado. Não entenderam a graça. Estamos no carnaval. Muitos crentes vão estar no carnaval, pulando o carnaval. Há alguns que fazem os blocos evangélicos como estratégia de evangelização, bênção, louvor para as pessoas. Mas é aquelas pessoas que vão pular mesmo, beberem. Eu tenho duas respostas. Ou essas pessoas não entenderam, não explicaram para ela a doutrina da graça, que nós fomos salvos, libertos do peso, da imposição da lei, da maldição da lei, mas que a graça nos leva a obedecer com o coração grato à lei, porque o Cristo nos salvou pela graça, e nós nos sentiremos constrangidos em viver no pecado, viver em ambientes onde o nome do Senhor não é glorificado. Muitas pessoas talvez são neófitos, são os novos, os imaturos,
E como muitas igrejas hoje estão preocupadas tanto com prosperidade, vinde como estáis e permanecei como vinde, talvez as pessoas estão aí sem instrução. Mas as pessoas que já têm 15 anos, 20 anos de crente, que pula carnaval, estão nas bebedices, vivendo uma vida no namoro, fornicando, ir para motéis, adulterando, bebendo, farreando, é só nós irmos para João 3. Essas pessoas não nasceram de novo. São crentes denominacionais, presbiterianos, batistas, assembleanos, nazarenos, sei lá. As nossas igrejas estão cheias de crentes, escandalizando a graça, desprezando a graça. E é aquilo que Gálatas fala. Olha o que Gálatas fala aqui em Gálatas 5,13, só um pedacinho. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Estão usando a graça e transformando-a numa desgraça. Receberam a liberdade os crentes de Gálatas, que estavam voltando para o judaísmo, igual muitas igrejas hoje, trazendo candelabro, trazendo aquelas hastes. Se fizessem isso como uma pedagogia, tudo bem, mas fazem isso trazendo a arca, e tem muitos que faltam fazendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falta beijar, eu já vi crentes beijando a arca. Superstição. Jesus nos libertou dos cerimoniais, daquele jugo do passado, e Jesus nos libertou do pecado. Nós vivíamos presos, amarrados, algemados pelas trevas. Éramos mortos nos delitos e pecados. O príncipe deste mundo, conforme 2 Coríntios 4, o Deus deste século, havia nos cegado. Vivíamos planos carnavais da vida, na promiscuidade, no adultério, no roubo, na mentira, na safadeza, na imoralidade, na superstição, na maldição de achar que é bonzinho. Eu vivia, você vivia, mas a graça de Cristo veio sobre nós. E nós vimos que nós somos pecadores dependentes dele. Agora entenda isso. Só que nós somos salvos pela graça, não para continuar vivendo como outrora. A Bíblia, a palavra do Senhor nos fala em Romanos, que nós não podemos usar agora os nossos membros, os membros do nosso corpo, como instrumentos para o pecado. É o que 1 Coríntios 6,19 fala, o apóstolo Paulo. O vosso corpo agora é santuário do Espírito Santo de Deus. A graça de Deus não nos dá liberdade para viver no pecado. Você está entendendo? Olha o que diz aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para a malícia, para o pecado, para viver uma vida com seu namorado ou com a sua namorada nos motéis, na fornicação, na prostituição, nas drogas, nas bebedeiras, nos palavrões, numa vida desregrada como antes, na pornografia. Então avalie nesse momento agora, meu irmão querido, você que diz que é de Deus, porque talvez você é um bom membro da igreja, é dizimista, fiel, mas não houve o novo nascimento, não houve o nascer de novo. Então presta atenção, graça, obedecer os mandamentos, significa que você agora vai fazer isso, não porque é uma escravidão, não porque você chega no lugar, entra no boteco, coloca uma para mim aí, viu? Coloca uma para mim aí. Será que vai vir algum crente ali? Escondendo, mentindo? Não! Você não faz porque você foi constrangido, porque o amor de Deus te assistiu. Eu me lembro, ainda adolescente, jovem, eu fumava, mas eu nunca fumava perto da minha mãe. Uma vez, eu vi minha mãe e de repente eu peguei o cigarro e deixei o cigarro queimar na mão, porque eu não queria constranger minha mãe. Minha mãe era para mim alguém muito especial. Eu aprendi dentro da igreja católica, como coroinha, eu aprendi há muito tempo: honra teu pai e a tua mãe.
Tinha coisas que eu não fazia, porque eu ia entristecer o coração da minha mãe, e eu não queria desagradá-la, e aquilo me constrangia. Assim também, quando você nasce de novo, quando você tem um pai que é Deus, quando você tem um amigo que é Cristo, quando você é alcançado pela graça, você não vai pecar, você vai querer obedecer os mandamentos, não com esforço humano, não é por esforço humano, porque você não consegue obedecer, mas porque você tem um Espírito que te capacita a você não pecar. E tem horas que você peca porque nós ainda temos a velha criatura, o velho homem dentro de nós. Não estou dizendo que eu nunca peco, não. Entendeu o que eu estou falando com vocês? Então essa ideia que a pessoa fala assim, não, eu fui salvo pela graça, eu vou ficar no pecado, essa pessoa nunca nasceu de novo. A igreja está empaturrada de gente assim. Por isso que a Bíblia nos ensina que existe um remanescente fiel. Agora eu quero começar a terminar e dizer o seguinte, presta atenção. Só que mandamento, gente, não é só os 10 mandamentos. O Novo Testamento está cheio de mandamentos que Cristo deu, que Paulo deu, que Pedro deu, que Judas deu. Por isso a gente tem que entender o Velho Testamento pela ótica do Novo. Você não vai compreender o Novo Testamento sem trazer lá o Velho. Eu nem gosto de dizer que são 2 testamentos. É igual a aliança, eu sou um aliancista. Eu sou presbiteriano, reformado, pastor há mais de 22 anos da igreja presbiteriana, 36 anos de presbiteriano. Eu sou um aliancista. Só existe uma aliança que Deus fez com Abraão e continuou com Cristo. As figuras de linguagens que Paulo usou e que o próprio Cristo falou, este é o sangue da nova aliança. São 2, são 3, são 4, são 7, uma só. Deus é um só. O testamento praticamente é um só. Ora, gente, as linguagens humanas é para entender. Agora Deus está acima disso aqui. Deus não fica preso ao cronos. Deus está acima no kairos. Entende? Então, quais são os mandamentos de Cristo? Quer ver? Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e o que mais? Me siga. Não é um mandamento, não? É preciso tomar cruz. Cruz fala de renúncia. Cruz fala de deixar o pecado, amizades que não contribuem para o crescimento, de deixar uma vida onde outrora você desagradava a Deus, eu desagradava a Deus, uma vida de fumante, de bebedeiras, de bebedice, de farras, dos carnavais. É o que? Aquele que quer vir após mim, deixe-te assim. Toma a sua cruz. Cruz fala de morte, de entrega, de perda. Aquele que não deixar pai e mãe, quem não negar a si mesmo, aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. É o que Jesus diz, os inimigos serão os da sua própria casa. Sabe o que Jesus diz? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Se o teu inimigo te fizer andar uma milha, ande com ele 2. Se o teu inimigo te dar capa, dê-lhe a túnica. Isso é mandamento, gente. Isso é mandamento. O problema é que alguns estão apegados aos 10 mandamentos. Estão cheios de mandamentos. Você quer ver o que Paulo fala? Aquele que roubava, não roube mais, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não vos coloque em julgo desigual, dentro do contexto na época lá. Então se você vê o apóstolo Paulo em Efésios dizendo, capítulo 4, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira. O apóstolo Paulo fala, olha, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. O verdadeiro alcançado pela graça não tem prazer de ficar falando palavrão, chegando o... Tem um monte de crentes aí, sabe o que estão fazendo? Eles, para poder serem admitidos, igual aqueles adolescentes, no grupo, ficam contando piadas indecentes, ficam aceitando aquele linguajar. Os eleitos, os escolhidos, os salvos pela graça, nascidos de novo, são nova criatura. É aquilo que diz Coríntios capítulo 5, versículo 17. Os que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas se o quê? Passaram. Entende? Então a graça nos leva a obedecer à lei, não como jugo, não como esforço, não. Há em nós o Espírito Santo. É Ele que nos constrange. Agora, somos sujeitos a cair? Sim. É o que
Jesus fala em Mateus 26, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está o quê? Pronto, mas a carne é fraca. Dá para você entender isso? Então, não barateie a graça de Cristo. Não use da liberdade para ir para um motel com sua namorada, viver na fornicação, na prostituição. Avalie se você nasceu de novo. Porque em nós habita o Espírito Santo. O seu corpo é santuário do Espírito Santo. Não ofereceis os vossos membros do corpo ao pecado, a uma vida nas euforias descomprometidas. Viva para Deus como santo de Deus. Afinal de contas, eu e você fazemos parte de um povo salvo, eleito, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Deus com o seu Espírito, em Efésios fala que Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Eu tenho um selo, você tem um selo. A graça transformada em libertinagem, em desgraça. A graça barata. As pessoas estão barateando a graça. Vinde como estáis e permanecei como vinde. E aí as igrejas estão empaturradas de gente. É claro, não tem problema a igreja crescer. Mas o que eu estou dizendo é que nós devemos mostrar os frutos. Ora, devemos então obedecer à lei, sim. As leis, os mandamentos que estão na Bíblia toda. O apóstolo Paulo fala, maridos, Efésios, amai as vossas mulheres, assim como Cristo, o cabeça da igreja, amou a sua igreja e se entregou por ela, sacrificou-se por ela. Isso é mandamento. Leia a Bíblia, meu irmão. Está cheia de mandamentos. Tem textos que estão na Bíblia que não são sugestões, são mandamentos. Porque Deus tem um caráter, Deus tem um povo que diferencia deste povo aqui. Nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Nós somos um povo separado por um Deus que é santo. É um Deus que tem um caráter. Então quando nós olhamos para a Bíblia e nós lemos, o Espírito Santo fala comigo. Quando eu converti, eu estava sendo discipulado e eu jogava na loteria esportiva, assistindo o discipulado. Até que um dia um presbítero lá em Brasília, Israel, ele começou a dar um estudo falando sobre os jogos da sorte, que era o azar. E ali eu fui tirando devagarzinho aquele papelzinho de loteria e joguei fora. Porque eu não fui instruído. E ali eu comecei a ser instruído. É aquilo que a Bíblia fala em Romanos 10:17. O que a Bíblia fala em Romanos 10:17? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu termino. Quem nasceu de novo, quem já foi alcançado pela graça, não vive debaixo da maldição da lei, mas vai se esforçar pela graça, com a ajuda do Espírito Santo, para submeter a lei, porque a lei revela as leis, os mandamentos de Deus, que são santos, que não são penosos, que não estragam você, que não julga você, porque você tem a graça, e Jesus já carregou o jugo. Eles revelam então a vontade do Pai, e eu vou então fazer de tudo para obedecer, porque meu Pai quer que eu seja semelhante a Ele. O meu Pai quer que eu seja como o filho dele, até que eu atinja a varonilidade do varão perfeito. Eu estou no estúdio aqui, está muito calor, comecei ao tanto de suor, e sem ar-condicionado, e eu termino repetindo aqui o seguinte, presta atenção. A graça nos leva à obediência. Se você diz que é crente, mas está no pecado, faça uma avaliação, aprenda isso, escute, faça uma avaliação, porque a lei, não existia a graça sem a lei. A lei revela a santidade de Deus. E eu quero ficar debaixo dessa lei, não como um jugo, com opressão, como uma imposição. Eu quero obedecer, porque aqui, quando eu obedeço os mandamentos do Senhor, Deus quer que eu viva uma vida santa. Eu creio que hoje a lei não tem nada a ver com salvação, porque Jesus já cumpriu a lei, já se fez maldição por nós, mas quando nós olhamos para a lei, eu vejo Deus dizendo assim, vive isso aqui e seja santo, viva na santificação. Um beijo no coração. Nós falamos hoje sobre a graça barata.
Até mais.